Bom dia, boa tarde, boa noite, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, a você que nos ouve. Eu venho hoje trazer um devocional voltado para um tema bem peculiar, né? Bem do dia a dia nosso mesmo, de convívio. Todo mundo conhece alguém que já comprou seguidor, né? Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o processo. Qual é o processo? Quando você tem algum conhecido que comprou seguidor, você percebe que ele comprou seguidor, porque o salto é gigantesco da noite para o dia, tem 100, daqui a pouco tem 3.000 seguidores. Aí quando você vai ver, são pessoas que não curtem, que não interagem, que não comentam. Às vezes você vai ver lá nos perfis das pessoas adicionadas, é gente da Índia, é perfil coreano, chinês, de pessoas provavelmente fictícias, né, por algum robô criado. No entanto, que como foi comentado em alguns devocionais anteriores, o Instagram está processando porque o brasileiro está aprendendo a burlar as regras e assim sucessivamente, né? Então, quando a gente fala desse cenário, agora trazendo para uma visão um pouquinho bíblica não, totalmente bíblica, perdão pela minha colocação, a gente enxerga aqui o seguinte, na passagem que está lá em Apocalipse, capítulo 1, versículos de 12 a 16, que diz o seguinte: Eu voltei-me para ver quem falava comigo, e ao voltar-me vi 7 candeeiros de ouro. Candeeiro nada mais é do que castiçal. E no meio dos 7 candeeiros, alguém semelhante a um filho de homem vestido com vestes talares, e cingido da altura do peito com um cinto de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como lã, brancos como a neve, e os seus olhos como chamas de fogo, e os seus pés eram semelhantes a latão reluzente, como que refinado numa fornalha, e a sua voz como voz de muitas águas. Tinha ele na mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía uma afiada espada de 2 gumes, e seu rosto era como o sol quando resplandece na sua força. Essa é a visão que o apóstolo João tem de Jesus. João viu Jesus em sua glória, talvez o único homem a ver Jesus como ele realmente é na glória, homem ainda em vida aqui na terra, pois João ainda não tinha morrido. Alguns estudiosos dizem ainda que João estava nas suas últimas, né? Já estava com a vida já próximo da morte, e Jesus o chama já mais velho, mais maduro, para visualizar o que se tornou o livro de Apocalipse hoje. Nós reconhecendo que foi João, estudiosos, e é confirmado e de todas as formas, vamos entender o porquê que João foi o apóstolo escolhido para fazer essa visão. E vai fazer um pouquinho mais de sentido o processo de seguidores, um pouquinho mais para o final do devocional. Me acompanhe, por favor. Jesus morreu pela humanidade, ou seja, ele morreu por todos os seres humanos, porém não são todos que desfrutam disso, porque depende de cada um e da sua própria escolha. Mas, porém, em determinado momento, quando Jesus pregava, ele tinha multidões que o seguia, e antes de ser crucificado, a cidade recebeu ele cantando Hosana nas alturas, com ramos de plantas, recebendo ele como ele montado num jumentinho, como um rei que ele realmente era. Depois disso, a gente volta para a história das 5.000 pessoas que foram alimentadas com pão e peixe. O número vai diminuindo em cada situação. Em outra situação, acontece um outro episódio que, na atividade, falando sobre Jesus naquele determinado momento, haviam apenas 70 homens. E quando a gente se aproxima um pouquinho mais de Jesus, a gente vê que andar, ele andou com 12, e um fraquejou e foi tomado pelo inimigo. E depois a gente vê também uma outra situação em que Jesus cura 10 pessoas e pede para que elas agradecessem quando se sentissem adequadamente prontas para isso, e só um volta para agradecer. Dos 11, contando, sem contar o que o veio a traí-lo, a gente vê que no pé da cruz tinha apenas um, só João, o mesmo que escreveu esse trecho em Apocalipse. Olha o tanto de coisa que João passa junto com Jesus. João, inclusive, quando Jesus foi traído, estava encostado no peito de Jesus, e Pedro chega a pedir para ele: João, pergunta para o mestre quem que vai traí-lo. Em outro momento, João e com seu irmão Tiago estavam diante de Jesus e foram mal recebidos em uma cidade, e pediram a Jesus que Jesus os permitisse jogar fogo na cidade, que se Jesus o pedisse, eles mandariam descer fogo do céu através de Jesus, para vocês verem que eles já tinham obediência. Numa outra situação, a mãe de João e Tiago pede para que Jesus, quando estiver em sua glória, coloque os seus filhos, um de cada lado, um à sua direita, um à sua esquerda. Jesus diz para ela: mulher, tu não sabe o que está me pedindo, isso não compete a mim.
De todas as coisas que João e Tiago, mas principalmente João, passa com Jesus, ele se torna, inclusive em alguns trechos da Bíblia, citado como o apóstolo amado, ou depois, em outras situações, estudiosos o chamam também de apóstolo do amor, de tanto amor que ele transparece nas suas cartas e nos seus textos escritos. Quando a gente enxerga isso, a gente vê que de toda a humanidade, quantos seguidores será que Jesus tem hoje, né? De toda a humanidade, quem passou realmente as coisas junto com Jesus e entendeu com Jesus? Hoje a gente não consegue passar as coisas com Jesus, mas pode permitir que Jesus passe as coisas junto comigo. E eu, seguindo Jesus, com certeza vou seguir o melhor caminho possível. Esse é o processo que João teve na sua vida. Viveu muitas coisas junto com Jesus, esteve ao pé da cruz, viu coisa que ninguém viu, viu de verdade. Diferente de alguns seguidores que vão só fazer um volume na sua vida, que vão simplesmente olhar, assistir e ter coisas para comentar e comentar longe, sem te favorecer, sem te dar nem mesmo o que você está buscando, que é um like, por exemplo, ou como se diz na linguagem atual, né, biscoitando. É só você prestar atenção no que realmente é importante para você, a vida nas redes sociais ou a vida real com Cristo. E lembre-se sempre, o processo pode ser doloroso, mas Jesus é meu mano e também pode ser o seu.